Esperar entrar aqui no caso de gente, ou uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Né, vó? Sim, deixa. Daqui a pouquinho a gente começa. Não fica assim na minha frente. Já são 8h01. Que rápido, né, vó? E a pessoa sai. Coraçãozinho de jujuba, vó. Que eu tô comendo tudo, ó. Agora vai parecer um coração grande, ó. Entrou alguém! Oi, Judete! Judete entrou, vó. Pode falar com as pessoas aí. Entrou 2 pessoas aqui, a outra a gente não sabe quem é. Vamos ver ali, né? Vamos esperar entrar mais gente pra começar. Oh, coração, qualquer coisinha mais for. É Sônia! Oi, Sônia! Shalom! Os corações. Tá gostando dos coraçãozinhos aí, né? E é de jujuba. Sônia, Judete, nossas companheiras de fé, de intercessão. Aleluia. Vamos estar orando para o Senhor hoje continuar a operar em nossas vidas e na vida de todas as pessoas, né, que estiverem conosco nessa manhã e as que vão ouvir, né, no YouTube, que a gente sempre deixa salvo, né, deixa gravado no YouTube. E no Facebook, fica no YouTube e no Face, aí facilita para quem deseja assistir. E muitas pessoas têm falado pra gente, inclusive da família, né, longe, em outras cidades do Brasil, que estão nos acompanhando. Isso é muito bom, né, porque mesmo de longe a gente fica perto, sabendo que Deus é Deus de perto e Deus de longe, né, e as pessoas têm nos acompanhado, têm dado um feedback, né, uma resposta de que estão gostando das palavras, desses momentos tão especiais, né? Olha a tia Sônia falando com você. Oi, Juju. Oi. Eu leio os comentários tudo. Oi. Oi. Pergunta se ela gostou de ontem à noite. Você gostou de ontem à noite? Foi uma bênção, querida. A Gil não estava lá, mas quem sabe hoje, né, Gil? Se prepare para receber o mover. O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, né? Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão vendo os coraçãozinhos aí? Isso é coisa de Júlia, viu? Não é, não. Não foi você que botou? Eu não gosto. Eu gosto da coisa mais simples. Sem Ainda tô tremendo. Sem muito artifício. Ainda tô tremendo, pô. Tá tremendo? De quê? Do poder. O poder de Deus ontem foi grande.
Ô, Andréia, bem-vinda, minha linda. Que bom ter dia. você conosco. Shalom. Shalom. Já já estaremos iniciando, né? Nós, Shalom, Gil. A sua mãe se chama Ana. Tão simples, né? Não esqueço nunca mais. Ana foi a mãe de Samuel, né? Amém. Vamos estar orando. Sim, hoje eu tô sem aquele papel, Júlia. Não sei onde eu coloquei o papelzinho com os nomes. Da sua Bíblia. Vai lá buscar naquela Bíblia qual. preta, é? Vê se tá nela aí. Amém, meu povo. Não, tá não. 5 minutinhos. Ah, não, é na Bíblia preta, naquela outra. Tá lá dentro do escritório, vê lá. Aleluia. Eita, eu sozinha aqui dentro do coração, Júlia. Foi Júlia que colocou esse coração aqui. Mas você ó. concordou. Aí Sônia tá dizendo que foi maravilhoso, Ju. Vai lá ver se o papelzinho tá lá. A gente está dentro do coração de Deus. Aqui é o coração de Jesus. Nós estamos dentro dele. Olha que profético, né? Amém. Aleluia. Hoje nós vamos estar falando, aprendendo na adversidade. Esse é o último episódio do Milagre de Jesus? Não, não é não. Da nossa série que a gente vai começar outra. Não, essa aqui só termina dia 31. Então hoje nós vamos falar em Marcos 4, do 35 a 41, uma história bastante conhecida, que é Jesus dando ordem para o mar se acalmar. E nós vamos tirar lições riquíssimas desse texto hoje. Está escrito em Marcos 4, como já falei, 35 ao 41. Nós vamos ler. Naquele dia, à noite, Jesus disse aos discípulos: vamos ao outro lado do lago. Então eles mandaram o povo embora. A gente já percebe aqui de cara que Jesus vivia uma vida com os discípulos diária. As multidões o cercavam sempre e Jesus sempre dava prioridade aos seus discípulos, porque o ministério de Jesus aqui era curto, né? Era curto e ele não podia perder nenhuma oportunidade de ensinar os seus discípulos, né? O ministério de Jesus durou apenas 3 anos e meio, né? E ele não queria perder nenhuma oportunidade de deixar os seus discípulos formados, porque ele ia embora, mas os discípulos seriam a continuidade de si mesmo, né? Os discípulos seriam a extensão dele, né? No desenvolvimento do ministério, da missão. Então, em seguida entraram no barco. O barco faz parte da vida de Jesus, né? E dos discípulos. Em seguida entraram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o seguiram. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas batiam de tal maneira contra o barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. Olha a fé dos discípulos, né? O medo tomou conta deles e eles não viram outra coisa diante dos olhos a não ser a morte. O Senhor não se importa? Então ele se levantou e ordenou ao vento e às ondas: fiquem quietos. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Tá vendo, Júlia? Andavam com Jesus o tempo todo e ainda assim eram tomados pelo medo, né? Pra você ver como a gente é falha, né? Nós, seres humanos. Eu quero ir à noite. Vocês ainda não têm fé? E eles, cheios de medo, diziam: que homem é este? Não, eu pulei aqui um pouco. Então ele se levantou e ordenou ao vento e às ondas: fiquem quietos. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Eu li, né? Estou repetindo. Vocês ainda não têm fé? E eles, cheios de medo, diziam: que homem é este
que manda até no vento e nas ondas. Vocês estão vendo aqui? Viviam com Jesus, mas ainda não conheciam o Jesus que eles serviam. Primeira lição que a gente tira aqui: às vezes a gente vive com Jesus, anda com Jesus e não conhece Jesus. Que triste, né? Mas ele permite as experiências, né? Permite até os ventos contrários para que a gente possa conhecê-lo, né? Conhecer que ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Ele tem poder não apenas sobre as enfermidades, sobre os demônios, como nós já vimos, mas sobre os elementos da natureza. Foi aqui que os discípulos surpreenderam, porque os discípulos já tinham visto Jesus curar, já tinham visto Jesus expulsar os demônios, como nós temos falado aqui todas as manhãs, né? Mas eles ainda não tinham visto Jesus dar ordem para os ventos e para o mar se acalmar. Mas a Bíblia diz que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus disse: toda a autoridade foi me entregue pelo Pai, né? Nos céus e na terra. E Jesus estava formando os seus discípulos. E uma coisa que é interessante a gente guardar, que ele não permite experiências desnecessárias. Todas as experiências que nós temos, ainda as mais terríveis, as mais difíceis, são permissão de Deus para nos ensinar a ter fé, a ter esperança, a ter amor, né? E tudo que é adjetivo. Que é a memória do coração. Maravilhoso, né? Então, queridos, no processo de aprendizado, Jesus faz os discípulos voltar do mundo natural para o mundo espiritual. É o que nós vamos aprender aqui nesse texto de Marcos 4, né? E o verso que nós vamos memorizar hoje, eu espero que vocês estejam guardando os versículos para memorizar. E aqui o de memorização hoje é: então ele se levantou e ordenou ao vento e às ondas. Leia aí, Júlia, o finalzinho. Aqui. Fiquem quietos, o vento parou tudo, ficou calmo. Marcos 4:39. Pronto, então é isso. Fiquem quietos. O vento parou e tudo ficou calmo. Jesus deu ordem ao vento, né? Então, a primeira lição que a gente tira dessa passagem: Jesus os desafiou a passarem para o outro lado. Não é a primeira vez que nós vemos Jesus mandando os discípulos passarem para o outro lado. Será se essas repetições de Jesus não têm algo para nos chamar a atenção? Quantas vezes a gente para diante de uma situação e não avança, não passa para o outro lado, né? Então, Jesus desafiou e eles prontamente obedeceram. Não esperava que fosse acontecer uma tempestade nessa passagem para o outro lado, né? Eles não contavam com esse desafio, né, que ia vir a seguir na hora da passagem. Mas o Senhor estava no controle de todas as coisas, porque Jesus nunca perde o controle das coisas. Ele sabia que não podia poupar os discípulos de experiências que os levassem ao amadurecimento e fé em Deus. Imagine uma experiência dessa, era para nunca mais duvidar do poder de Deus, do poder do seu mestre, né? Então, a possibilidade de enfrentarmos tempestades no caminho não pode nos desestimular de continuarmos aceitando desafios na vida. Os desafios existem para nos forjar a nossa fé, o nosso caráter e nos levar a novos patamares na vida espiritual. Por isso precisamos passar para outros lados. Qual é o lado que Jesus está te mandando ir que você está com medo? Para frente. Para frente, jamais para trás. Não, para trás. Para trás jamais. Quem anda para trás é tartaruga, viu, Júlia?
Você já viu uma tartaruga? Então Jesus quer nos desafiar a cada dia a subir em nosso barco, né? Para que novas metas possam ser atingidas em qualquer área do nosso viver, seja na área profissional, na área familiar, na área espiritual, ministerial. Nós precisamos atingir as metas na vida. Há muita gente que vive no mundo sem metas, sem desafios, e sem metas a gente não consegue chegar a lugar algum. Eu ouvi certa vez alguém dizer que quem não sabe onde chegar, não vai chegar em lugar nenhum. Então nós precisamos olhar para o outro lado. Sempre que uma situação embaraçosa, difícil, um problema estiver tão grande, nós precisamos ouvir a voz de Jesus dizendo: não parem, passem para o outro lado, né? E às vezes esse outro lado nos dá medo, né? Nos dá insegurança. Mas com ousadia os discípulos foram, porque eles de certa forma estavam confiando no mestre, só que o mestre estava dormindo dentro do barco. Quantas vezes a gente pensa que Jesus está dormindo, porque a situação continua da mesma forma, né? E a gente diz: Jesus, por que o Senhor não fez ainda? O que é que está acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente fica meio desesperado, como os discípulos ficaram, né? Pensando: por que ele está dormindo numa hora como essa? Isso não foi negligência. Jesus jamais ia negligenciar um momento, mas ele estava querendo ensinar uma lição de fé para eles nunca mais esquecerem, né? Então Jesus traz aqui uma outra lição. Além de desafiar a passar para o outro lado, Jesus fala do descanso e da palavra de autoridade. Quando nós temos problemas na vida, dificuldades que estão nos apavorando, nós dificilmente descansamos. Apesar de conhecer a palavra que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele e o mais ele fará. Mas a gente quer estar no controle, a gente quer ficar acordado, sem dormir, preocupado com o problema, não é mesmo? A gente não gosta de descansar, ou melhor, não consegue muitas vezes descansar em Deus, né? Júlia está querendo descansar aqui no meu ombro. Né, Júlia? Eu fui dormir tarde. Mas para de falar de dormir. Eu estou falando de descansar aqui, é acordado mesmo, né? Aquele descanso da entrega. O descanso de que você, mesmo diante de um problema tão grande, você diz: Jesus está no barco, né? Jesus está no barco e meu barco não vai afundar, né? Então, os dois ensinos que Jesus nos ensina aqui, com sua atitude no barco. Em primeiro lugar, a visão do descanso que se opunha ao desespero geral apresentado na ocasião, né? Enquanto uns estão desesperados, com medo do barco afundar, Jesus está dormindo, descansando, né? E os discípulos desesperados buscando uma saída para a crise. Mas a segunda visão foi a da liberação da palavra de autoridade sobre as circunstâncias adversas, enquanto a maioria falava sobre morte. Os discípulos estavam dizendo: o senhor não vê que esse barco vai afundar e todos vamos morrer? Estava ali chamando a atenção de Jesus, né? E Jesus olhando para eles, né? Dizendo: que pequena fé vocês têm, né? Então nós aprendemos aqui sobre o descanso em Deus para os momentos de lutas e de conflitos da vida. O Salmo 127, 1 e 2 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então não adianta eu ficar acordada, não adianta eu ficar desesperada. O que eu tenho que aprender, o que não é fácil para nós humanos, é o descanso. É dizer: Senhor, eu quero entregar essa situação em tuas mãos. Eu quero entregar esse problema, que ele é maior do que eu, mas não é maior do que o Senhor. Amém? Não é maior do que o nosso Deus. Então, certamente o descanso de Cristo não se tratou de uma atitude irresponsável diante de uma atitude, ou melhor,
de uma real situação, né? De uma situação adversa. Jesus não estava sendo irresponsável quando os ventos estavam agitando o barco e ele estava dormindo. Jesus não era irresponsável. Jesus, ao contrário, ele sabia o que estava fazendo, né? Mas Jesus também não teve uma atitude passiva que leva muita gente a ficar estagnada quando de fato teria de agir. Jesus só estava querendo dizer: descansa no Senhor. Teve uma certa feita da minha vida que eu estava com um problema, precisando de tomar uma atitude. E eu não sabia que atitude tomar. Estava muito ansiosa. E eu tive um sonho à noite. Eu tive um sonho que eu estava à beira de um rio. E eu comecei a olhar para um lado do rio, para o outro lado, para uma margem, para outra margem, parecida com essa história, né? De passar para o outro lado. E eu dizia: meu Deus, para onde eu vou? Como eu faço para decidir diante dessa situação? Que agora não vem ao caso eu citar, até porque o tempo não permite. E eu comecei a entrar dentro do rio. As águas foram subindo, parecendo as águas de Ezequiel, né? Foi uma experiência sobrenatural que eu tive naquela noite, no sonho. E foi subindo, e a água foi subindo. Quando a água chegou no meu pescoço, eu não conseguia mais caminhar. Eu já estava fora de controle. E quando a gente está fora de controle, ou você descansa em Deus, ou você descansa em Deus, ou você morre, digamos assim, né? Aí eu fiquei assim: meu Deus, socorro. Naquela hora eu ouvi uma voz ecoando. A voz dizia assim, bem linda, Júlia, uma voz: descansa no Senhor. Foi tão forte, essa voz vinha do céu. E na hora que eu ouvi a voz descansa no Senhor, eu me lancei sobre as águas. Nem sequer fui mais nadar. Eu me lancei e eu não afundava, gente. Eu ficava sobre as águas, flutuando. E olha que não eram as águas do Mar Morto, hein? Deixa eu dizer uma coisa. Quem foi ontem sabe o testemunho de Nini. Ela tava brincando que tinha que fazer uma roda. Aí o menino, piscou pro menino, aí o menino saiu, ela caiu, até a cara no chão de frente. Aí ela virou e ela falou: Jesus! E você quer dizer o que com isso? Que parece um pouquinho, vó. Ah, tá. Você tá ligada. Muito bem. Parece um pouquinho, porque quando a gente tá com a luta, a gente clama, né, Júlia? A Bíblia diz que os justos clamam e o Senhor ouve e o livra de todas as suas angústias. Mas voltando ao meu sonho, eu flutuava sobre as águas, eu não tive mais medo, porque as águas iam me levando, até chegar num determinado lugar tão lindo. E eu cheguei naquele lugar, ali era tipo uma plataforma de um submarino. Só que essa plataforma era cheia de pedras, de marcacita, aquelas pedrinhas pretas que tem um brilho lindo, parecendo com esses brilhos que Júlia colocou aqui. Que você também concordou. Você pediu e eu permiti, né, Júlia? Aí, deixa eu terminar de contar a história. Então, quando eu cheguei naquele lugar lindo, eu sabia exatamente agora que decisão tomar. Eu ficava ainda meio assim, indecisa. Mas eu perguntava, tira o braço, eu ficava perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? E alguém com a mala, assim, alguém muito importante, uma pessoa rica, poderosa, parecia ser empresária, ela disse assim: esse é o lugar que Deus lhe trouxe. E a partir daqui você vai alçar altos voos. Gente, foi tremendo. Mas isso foi resultado. E depois a decisão eu já sabia o que é que era. E eu tomei a decisão a seguir, porque Ele me guiou, Ele me dirigiu. Sabe que às vezes na aflição a gente não consegue ouvir a Deus? A gente não consegue tomar decisão nenhuma em meio a conflito, em meio a desespero? Ao contrário, quando ficamos desesperados, às vezes nós tomamos decisões erradas. E nós vamos pagar um alto preço por isso, né? Mas naquele momento meu coração se alegrou sobremaneira. E eu já sabia exatamente o que fazer. Por quê? Porque eu saí da minha indecisão, do meu desespero, e entreguei o meu caminho ao Senhor. E o mais Ele fez.
Então, amados, nós aprendemos que o descanso em Deus para os momentos de lutas, eles são para os momentos de luta e de conflitos da vida. Nós não descansamos quando tudo está favorável. Quando tudo está favorável, é fácil descansar. O desafio é quando as coisas estão, quando a tempestade bate na nossa porta. Aí nós vamos saber realmente se nós cremos ou se não cremos, né? Ela está de olho no coração, né, Júlia? Coração. No artifício. Então, meus amados, certamente o descanso de Cristo é o melhor para nós. Não é tomar remédio para dormir, às vezes é necessário, mas o melhor mesmo é entregar o teu caminho ao Senhor, é dizer: Jesus, eu não tenho para onde ir. Se o Senhor está dentro desse barco, ele não vai afundar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa confiança em Deus, ela é imprescindível para as nossas vitórias, para as nossas conquistas. Amém? Isso é um sinal de que nós confiamos nele, de que nós cremos no poder dele. Mas esse descanso não é somente para as horas difíceis. Nós podemos descansar no Senhor em todo o tempo. Amém? Em todos os dias, em todos os momentos. E nós vamos entender aqui também, nessa lição, que Jesus ensinou que até o vento e o mar lhe obedecem. Isso para mostrar o quê? Que os elementos da natureza também ouvem, olha que tremendo, não tem ouvido, mas ouvem e obedecem à voz de Jesus. Não é só os demônios, não é só as enfermidades que recebem ordem de Jesus e obedecem, mas os ventos também, as tempestades. E isso fala para nós de tempestades da vida, de um conflito muito grande, de um problema que a gente está vivendo na família, às vezes um conflito conosco mesmos, dentro da nossa alma. Jesus pode dar ordem à depressão e ela cessar. Jesus pode dar ordem à confusão mental e ela cessar. Claro que você precisa ler a palavra, renovar a sua mente com a palavra, mas o fato é, ele tem poder sobre todas as adversidades, sobre todas as esferas da nossa vida. Amém? Então, nós vamos concluir essa palavra dizendo que nós devemos sempre aceitar novos desafios que o Senhor nos apresentar. Nunca fuja de um problema. O corajoso enfrenta, o medroso se esconde. Ou então acusa Jesus, como os discípulos ficaram: o Senhor não está vendo que a tempestade está aí? Como se dissesse: como é que o Senhor dorme numa hora dessa? Né, amados? Mas quando a gente confia em Deus, a gente dorme. Eu sempre disse para os meus discípulos, minhas discípulas, que quando o problema é grande, o meu sono também é grande, porque eu faço uma oração. Eu simplesmente digo: Senhor, eu não dou conta de resolver essa situação. Se eu ficar acordada, ele não vai embora. Eu não vou ver o problema desaparecer só porque eu estou acordada, porque eu estou preocupada. Se preocupação resolvesse, aí sim eu podia ficar preocupada, mas a gente sabe que a preocupação só aumenta os problemas emocionais e os problemas da alma, as tensões. Então o melhor que fazemos é entrar no descanso do Senhor, né? Então nós devemos sempre aceitar os desafios que o Senhor nos apresentar, embora sejam desafios difíceis. O primeiro é passar para o outro lado, o segundo é confiar em Jesus, lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, né? Caminhar por eles poderá nos levar a experiências difíceis, mais importantes, dentro do processo do amadurecimento espiritual. Jesus quer nos tirar da fase de crianças, de meninos na fé, e até de jovens também, né? Porque a gente cresce, fica na adolescência, mas também não pode parar aí. Ele quer nos levar à maturidade espiritual. São os processos de Deus em nossas vidas que nos faz crescer. E sabe qual é a nossa meta? Até alcançarmos a estatura do varão perfeito.
até chegarmos no nível de Jesus, onde a gente vai dar ordem para o mar e para o vento se acalmar. Eu quero compartilhar aqui, encerrar compartilhando outra experiência minha. Eu estava num casamento, Júlia, há alguns anos atrás, você não sabe dessa história, numa chácara aqui em Barreiras, ao ar livre, tudo muito lindo, a decoração, os noivos lindos, tudo bonito. De repente, meus amados, armou uma tempestade, tudo escureceu, eram as 5:30 da tarde. Meu Deus, e os noivos entraram em pânico, vai estragar a nossa festa. E começou aquele espingo, sabe aquele espingo grande de chuva? Quando parece que a tempestade vai ser assim, terrível. Eu também comecei a ficar preocupada, porque todos nós íamos nos molhar, porque tudo era ao ar livre. Ia molhar o bolo. Ia destruir a festa, né? Ia acabar com a graça, com a festa dos noivos. Amados, eu encontrei uma fé em Deus tão grande, que eu levantei meu braço, estendi meu braço para o céu e disse assim: o mesmo Deus de Elias é o meu Deus. E eu dou uma ordem agora: chuva, recolhe. Tempestade, aquieta-te, em nome do Senhor Jesus. Amados, foi 2 ou 3 frases e na hora o céu limpou. Os pingos pararam de cair e as pessoas ficaram maravilhadas. Não por causa de mim, mas por causa do poder de Deus em operação. Porque nós só somos um canal. Nós só somos um canal por onde o poder e a autoridade de Deus flui em direção, inclusive, às circunstâncias naturais. Elias um dia orou e o sol e a chuva parou. Depois ele orou novamente e a chuva voltou. Ficou 3 anos sem chover em Israel. Deus queria tratar com aquele povo através da seca, da estiagem. Então, às vezes, a gente tem que exercitar a fé e saber que a palavra de Deus na nossa boca, ela tem poder. Porque a palavra de Deus é a semente. E a semente é maior do que o semeador. Amém? O poder está na semente e não no semeador. Então o poder não está em mim. O poder está na semente, que é a palavra de Deus, que fala e tudo se acalma. Eu não sei qual é o problema que está afligindo sua vida. Eu não sei qual é o vento contrário que está balançando o seu barco e que está a ponto de afundar. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus não se ausenta do barco. Ele está com você no barco da sua vida. E Ele quer te tirar dessa situação difícil. Em o nome de Jesus, nós vamos exercitar a fé agora e vamos orar. Amém? Vamos orar e você vai, se for o caso, pedir perdão pela incredulidade. Porque censurou Jesus. Porque achou que Jesus dormiu demais. Um dia Marta e Maria acharam: Jesus, o Senhor demorou. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus nunca tarda. Ele sempre chega na hora certa. Há pessoas que dizem que Deus não tarda, que Deus tarda, mas não falha. Não, Ele nunca tarda. Ele sempre chega na hora certa. E Ele vai chegar na sua vida na hora que tiver que chegar. Não é na hora que eu quero, que você quer. É na hora que Ele, na soberania dEle, decidir chegar. E Ele sabe o que faz. Confia nele, descansa nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Vamos orar e dar a Deus a oportunidade de operar o milagre. Vamos orar, Júlia, sentadinha agora. Abre os seus olhos. Pode ir dormir, vai. Não, depois que a live. Vamos orar? Não. Pai querido e santo, vamos orar, Júlia. Nessa manhã bendita, nós entendemos a Tua palavra. Nós compreendemos que o Senhor lança desafios diante de nós para que nós os cumpramos. O primeiro deles foi passar para o outro lado. E às vezes a gente está parado numa situação sem querer avançar. E é necessário ouvir o Teu comando. Passe para o outro lado. Os discípulos foram para o outro lado, mas não contavam com o que estava por vir. E o que estava por vir era uma tempestade. Mas o Senhor, que não permite experiências desnecessárias, o Senhor permitiu que aquela tempestade viesse. E entrou no descanso, deixando os discípulos inquietos, preocupados, incomodados com o descanso do Senhor.
Mas o Senhor queria dar-nos uma lição, que no meio das tempestades, das lutas da vida, nós precisamos entender o lugar de descanso, o lugar da fé, o lugar da confiança plena de que o Senhor, estando no nosso barco, tudo dará certo, Ele não afundará. E esta hora, Pai, junto com meus amigos e irmãos em Cristo, nós oramos para que todas as adversidades da nossa vida, onde estiver alguém enfrentando uma adversidade, que nesta manhã a tempestade cesse e que venha grande bonança nas nossas vidas, mas que entendamos que o Senhor permite certas coisas em nossas vidas para que aprendamos a caminhar em fé, a depender de Ti e a descansar em Ti. Que toda ansiedade saia e dê lugar à confiança, à esperança. Que toda preocupação saia para dar lugar, Senhor, à Tua poderosa palavra, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Em nome de Jesus, Pai, graças Te dou por mais uma manhã. Graças Te dou por mais essa palavra de fé que veio encher os nossos corações. Obrigada, Senhor, porque nós não atravessamos para o outro lado sozinho, mas o Senhor entra no nosso barco e seja qual for a tempestade, o Senhor acalma, o Senhor dá ordens e nós passamos a experimentar a bonança que só o Senhor pode nos oferecer. Obrigada, porque a paz já reina em nossos corações neste dia, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça você entrar nesse lugar de descanso, mesmo em meio a essa grande tempestade que o seu barco está enfrentando. Creia, confie e o mais Ele fará. Em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Amém. Um beijo no seu coração e até amanhã, nesse mesmo horário. Dia de bênçãos plenas para você e sua casa. Amém. Dá um tchauzinho pro povo. Tchau. Shalom. Shalom, até amanhã.